Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito carinho que damos início a mais um Evangelho no Lar Online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para fazermos um evangelho de amor, de encontro de Jesus, com Jesus, e que assim as nossas casas se encham de harmonia, que a gente consiga passar nossos dias da melhor maneira possível e sempre com a ajuda de Deus. Agradecemos muito aos comentários deixados, agradecemos a presença de todos vocês, a Maria do Carmo, né, que sempre deixa ali o trechinho que a gente leu, ela sempre coloca ali. Então a gente tem muito a agradecer a todos vocês que participam, que estão nessa mesma energia, com essa mesma intenção. Essa corrente que se forma, ela é sempre muito importante para todos nós e para eles, né? Tenho certeza, para eles conseguirem fazer um trabalho melhor aqui para nós na Terra. Pedimos a vocês que deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada no final do nosso Evangelho pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes e pelos bons espíritos que nos acompanham. Essa aguinha pode ser tomada durante a semana até o nosso próximo encontro, sempre quinta-feira às 20 horas. O Evangelho pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Então pedimos que seja um Evangelho de muito amor e de encontro com Jesus e que a gente consiga, com o Evangelho, levar um pouquinho para os nossos dias, né, tudo aquilo que a gente aprende aqui. Então não adianta a gente fazer um evangelho, pedir harmonia, eles fazerem a limpeza, purificar a nossa casa e a gente continuar desarmoniosos, a gente continuar com discussões, com vícios. Então é todo um planejamento, né? A gente tem que dar um pouquinho da gente para receber também, tá? Então que a gente consiga alcançar isso e que a gente consiga ter dias melhores. Vamos então agora esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante esse dia. Vamos pedir que seja um evangelho de muita paz, que a calma entre dentro dos nossos corações, que a gente consiga sentir a pureza da energia, e assim o nosso corpo relaxando, a nossa mente relaxando, que a gente possa então abrir a nossa casa para a espiritualidade superior e para Deus. Vamos então à nossa prece. Hoje eu leio a Pérolas de Preces do Mike. Prece à razão. Pai de infinito amor e bondade, diante do Senhor, estou para agradecer pelas graças que me concedeis. Emprego toda a coragem, confiança e amor para ser merecedor das vossas bênçãos maravilhosas. Rogo, Senhor, Pai de divino amor, por serenidade, equilíbrio e lucidez para enfrentar as adversidades do dia a dia. Que a razão se sobreponha à emoção, trazendo a clareza necessária para o enfrentamento das dificuldades. Deus amado,
não me deixeis cair nas tentações que a vida nos apresenta. Protegei-me das seduções que emanam das imperfeições de minha alma. Quero manter-me vigilante, orando, confiando, fortalecendo e sintonizando meu coração e minha mente em direção ao alto, para que tudo que eu pense e verbalize esteja alinhado com as vossas lições, que fortalecem minha fé e me guiam para a vossa divina luz. Que assim seja. Vamos agora então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil a nossa compreensão. Mas quem não tiver esse pode estar lendo, nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. É o capítulo 13 e o item 18. Os órfãos, um espírito familiar, Paris, 1860. Meus irmãos, amem os órfãos. Se soubessem o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância. Deus permite que exista um órfão para que nos encorajemos a lhes servir de pais. Que divina caridade é ajudar uma pobre criancinha abandonada, evitar que ela sofra fome e frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Aqueles que amparam uma criança abandonada são agradáveis a Deus, porque compreendem e praticam a sua lei. Lembre-se também que muitas vezes a criança que agora socorrem pode ter sido alguém muito querido a vocês em uma reencarnação anterior. E caso pudessem recordar, a adoção não seria mais um ato de caridade, e sim um dever. Assim, meus amigos, todo aquele que sofre é irmão de vocês e tem direito à caridade que puderem oferecer. Não aquela caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão de quem a recebe, pois suas esmolas são frequentemente bem amargas. Quantas vezes seriam recusadas se em casa a doença e a miséria não precisassem delas? Deem delicadamente, acrescentando ao benefício o bem mais precioso de todos, uma palavra de incentivo, uma carícia, um sorriso amigo. Evitem esse ar de proteção que machuca o coração já aflito. Saibam que ao fazer o bem, estão trabalhando para vocês mesmos e para os seus. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos então fazer um breve comentário sobre o que a Janete acabou de nos ler aqui, na visão espírita, né? Ainda estamos falando sobre o capítulo que a mão esquerda não veja, que a direita faça, mas ainda estamos abordando o valor da caridade, a caridade verdadeira. É claro que o texto começou falando do cuidado, né, com as crianças abandonadas e sofredoras, né? Uma mensagem que incentiva a prática da caridade com amor, com empatia e respeito, sem a intenção de humilhar ou de magoar quem receba ajuda. Temos muitas crianças órfãos de afeto paternos, não só aquelas que são órfãos realmente de fato, né, sem os pais. Mas nós temos muitas crianças que são órfãos, às vezes com os pais presentes, tão distantes que eles são em relação aos filhos. E às vezes a gente não entende também os pais, né, porque eles têm que fazer muitos sacrifícios, muitos trabalhos, e às vezes não tem aquele tempo de estar junto com os filhos. Para falar bem a verdade, a gente vê uma variação bem grande de situações e de casos que envolvem a família, né, em si.
Poderíamos ficar horas e horas falando sobre cada caso, cada aspecto. Esse sentimento de sentir-se órfão. Nós temos muitos adultos, né, que sentem isso no coração, que sentem essa negligência, que sentem essa falta de proximidade, de carinho, de afeto, falta de abraço. Mas nada melhor do que o tempo para nos ensinar a se colocar no lugar dos outros. Muitos pais foram criados de maneira bruta. Muitos pais foram criados à moda antiga, que não se abraçava, que não se dizia eu te amo, que não se curtia, né? Muitos pais foram criados com o rigor que eles tentam passar para os filhos, aquele rigor de não falar na mesa, de não falar quando um estiver falando, né, um adulto estiver falando. E tudo isso afeta no dia a dia. Agora, nós podemos espelhar isso nos nossos contatos diários. Aí entra um pouco mais o sentido da caridade, da qual a gente às vezes foi órfão dessa caridade. Se nós formos falar no aspecto de órfão de alguma coisa, né, de sentido de caridade. Então, vamos lembrar que a caridade não vai, né, que ela não vai, não, que ela vai além da doação material, tá? Que ela é um ato que deve ser acompanhado de compreensão, de acolhimento, tá? A lei divina fala claramente, tá, que a gente deve dar amparo aos mais vulneráveis. Então, cuidar de uma criança órfã é visto como um gesto divino. Eu estou fazendo duas situações, aquele sentimento de órfão que muitos carregam, né, de não ter pais, e de órfão de fato. Então, pelo órfão de fato, deve ter aqui quem nos ouve pessoas que são órfãos de fato, né? Mas quando são adotadas por uma família, elas dão um valor assim extremo à família. Aquele carinho, aquele afeto, né? Entende-se que a família que adota também deve dar aquele amor, né? Não fazer diferenciação. E nós temos aqueles que não foram adotados, mas que foram amparados num centro de amparo, né? Num asilo, não é asilo antigamente, como é que é o nome? Orfanato. Que sentem a idade passar, ficarem velhos, né? E muitos casais quererem crianças mais novas, aí depois eles saem com 18 anos, formam suas famílias e tentam dar todo o amor. É que em tudo na nossa vida há aprendizado. Em tudo na nossa vida há a ação que a gente vai exercer. E às vezes a gente até nem conhece um sentimento de amor de pais, né? Mas quer dar um sentimento de amor por outra pessoa. Olha que bonito, isso foi um aprendizado. Eu não vou replicar aquilo que eu recebi. Eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer a diferença para quem estiver comigo. Então, mais uma vez, é a caridade se manifestando dentro desta coalizão que existe entre as pessoas. Essa união que existe entre famílias de coração, famílias de sangue, famílias hipotéticas, famílias de afinidade, famílias que nós temos por aí espalhadas, que a gente nem sabe, que eram de outras encarnações. Tudo na vida é cruzamentos, tudo na vida são linhas que vão se tratando. Devemos sempre lembrar, né,
de uma coisa que eu gosto de falar, e o texto até citou, é que o sorriso, para mim, ainda é a melhor forma de caridade que existe, né? Porque o sorriso é uma atitude acolhedora, na minha opinião, né? E ela fortalece o espírito do outro. Quando a gente sorri para alguém, a gente, vamos dizer assim, ajuda essa pessoa a tirar um fardo, às vezes, das costas dela, né? Porque muitas vezes a gente sofre porque se compara com os outros e vê os outros numa boa situação e de repente a gente fica triste. Mas quando o outro nos sorri, parece que há esperança para a gente poder também fazer o que aquele outro fez, de chegar onde aquele outro chegou. E claro que na visão espírita, né, ajudar o próximo, ela também exige um crescimento moral, né, e espiritual, mas sempre cumprindo as leis divinas, tá? Lembre-se disso. Quais são as leis divinas? A lei moral está aqui no Evangelho, né? Mas as leis divinas a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, naquela parte que falam de todas as leis naturais que tem, né? Que a gente pode dar uma estudada lá, pode dar uma olhada, lida e ver, para a gente poder interpretar a vida melhor. E a parte moral é justamente esta que a gente vê no Evangelho. Hoje, desta vez, eu não quis aprofundar muito no sentido dos órfãos, assim, mas falar mais do órfão de sentimento, porque ao longo dos anos a gente já falou disso de uma forma mais voltada aos órfãos, né, ao sentimento que tem para aquelas pessoas que estão necessitando de pais e de adoção. Hoje eu trouxe para nós mais no sentido de que também somos órfãos, às vezes, desse sentimento, né? E que tudo isso na vida, ela se reflete na gente, a gente acaba refletindo nos outros e assim por diante. Então, a ideia é sempre a gente fazer diferente. A ideia é a gente trazer o novo para a nossa vida, não aquilo que nos faz sofrer, tá? Se uma pessoa esteve num orfanato durante sua vida e saiu de lá, que ele traga um novo, porque a partir do momento que ele saiu do orfanato, saiu dos cuidados do governo, partiu para a vida, que ele traga em todos os pontos que ele tocar, que ele ver, que ele observar, a sensação de plenitude, de mudança, de crescimento. E aqueles que foram honrados, né, com a alegria de serem adotados, que se sintam bem, gratos, felizes, e que por si só já são motivo de orgulho para quem adotou, né? Motivo de alegria. Eu acho, só agora veio aqui na minha mente, eu acho que isso aí, eu acho que a minha mãe fez com excelência, sabe? Entre outras coisas, mas ela foi criada ali na cidade dela, e na época chama-se asilo, tá? Os orfanatos, por isso que eu mas falei. Era orfanato. E ela fez exatamente ao contrário, que a mãe dela teve que fazer na época, que foi colocá-la no orfanato para conseguir trabalhar, ela e os irmãos, né? Ela criou, ela e meu pai, né? Ambos nos criaram, foram 10 filhos, nos criaram sempre junto deles, bem ao contrário da maneira que ela foi criada, né? Era aquele desespero, era aquela proteção, sabe? Em cima da gente, para que a gente sempre tivesse amparo, que a gente sempre recebesse todos os cuidados possíveis, e carinho. Mesmo com pouco, né? Mesmo com pouco, com muito pouco, né? E o carinho, tem muitas pessoas que dizem, eu não consigo abraçar, eu não consigo beijar, mas não é culpa minha, eu fui criada assim, sabe? Sempre colocam a culpa na sua infância, mas tendo livre, ou nos outros, tendo livre-arbítrio agora e o conhecimento para ter essa mudança interior. E daí, claro que é difícil, sei que é difícil, né? Mas não dá para se apegar a isso, a gente tem que viver a nossa vida,
As experiências que a gente teve do passado é o passado e a pessoa tem que começar a trabalhar isso dentro dela. Então, eu acho que a mãe fez isso muito bem, porque ela conseguiu dar. Claro que a minha mãe nunca foi assim, ela chegar e encher a gente de beijo, coisa assim, apertar, amassar. Mas a gente foi muito assim com ela, né? De abraçar e beijar, e até mesmo porque ela não era tanto, mas meu pai era, né? Assim, mais de demonstrar sentimentos, mas ela nunca conseguiu assim deixar um filho, jamais, nem passava isso pela cabeça dela. Sempre cuidou muito bem dos netos, dos bisnetos e dos filhos, e deu todo o carinho possível, mesmo tendo sido criado da maneira que foi. E então eu acho que isso aí é um grande exemplo, ainda mais por ser uma pessoa tão idosa, né? Que antigamente era muito mais difícil tu conseguir dar essa volta por cima. Esses assuntos que hoje em dia a gente tem, que fica mais fácil a gente chegar numa compreensão melhor, né? Mesmo não tendo alguém para conversar, mas tu tem aí a internet à tua disposição. E dentro de escolas, que é como é falado, como é tocado no fator sentimento, né? Que não se falava antigamente. Então isso aí já é um grande passo, uma grande evolução para uma pessoa, né, com quase um século de vida, né, aqui, né, na Terra. Era só isso que eu queria comentar. Tá ótimo. Pode fazer então, Anitta. Ah, tá. Vamos então agora à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Com humildade e com a força da nossa fé, chamamos por Bezerra de Menezes, pedindo a Deus e ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, que atendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e aos desencarnados, e a todos vocês que participam do Evangelho. Que eles nos envolvam com sua luz, que nos guie, que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios do amor e da caridade, que possamos, através desta oração, encontrar o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a paz para os nossos corações. Que neste momento seja de profunda conexão. Estamos juntos nessa jornada, unidos pela fé, fortalecidos pela esperança e guiados pela luz, compartilhando essa energia curativa com o mundo em nome do amor de Deus. Solicitamos então a assistência dos bons espíritos e da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que eles vibrem, criando um escudo protetor contra todo o mal, e que eles coloquem verdadeiramente os remedinhos necessários nessas águas para cada um de nós. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos,
Movimenta tuas falanges médicas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenham todos uma excelente semana, repleta de luz, de amor, de carinho. Lembre-se que sempre, qualquer problema, qualquer situação, será entre vocês e Deus, não com outras pessoas. Então continuem distribuindo sorrisos, que modificam seres e engrandecendo a fé e o amor de vocês, tanto pela vida quanto pela própria existência, mas quanto por Deus. Que assim seja, que tenham todos uma excelente semana. Não posso esquecer de agradecer a todos vocês pelo carinho, pelos comentários ali, pedindo para que eu ficasse boa logo. Foram atendidos porque eu estou ótima nesse momento. Então, é verdade, eu tenho esquecido. Agradeço vocês de coração, um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem às 20 horas. Vamos ficar agora com o passe musical e o encerramento logo em seguida. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor,
Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br